O seu anjo me falou que existe uma batalha invisível acontecendo ao redor da sua família. Talvez você não perceba, mas enquanto você dorme, trabalha ou até mesmo chora em silêncio, anjos estão ao seu redor, protegendo cada detalhe da sua casa. Eles lutam contra forças que tentam trazer divisão, enfermidades e medo. Mas a mensagem de hoje é clara: essa batalha já está sendo vencida por você e pela sua família. O céu está em movimento e nenhuma força das trevas pode resistir à luz que envolve aqueles que você ama. O seu anjo me falou que existe algo acontecendo agora mesmo, enquanto você ouve esta mensagem. Não é algo que seus olhos humanos conseguem ver, nem que seus ouvidos podem escutar claramente. É uma batalha silenciosa, invisível, mas muito real. E essa batalha está acontecendo ao redor da sua família. Eu, Uriel, venho até você para revelar que o céu nunca abandonou os seus. Muitas vezes, você se pergunta por que certos ataques surgem de forma tão repentina. Discussões sem motivo, doenças que aparecem de um dia ao outro, problemas financeiros que parecem se multiplicar. Tudo isso é reflexo de um campo espiritual que se move ao redor de vocês. Mas escute com atenção, você não está sozinho, sua família não está desprotegida. Existe um exército de anjos posicionados ao redor do seu lar como muralhas de fogo invisíveis. Cada lágrima que você derramou pedindo proteção para quem você ama não foi ignorada. Cada oração que parecia cair no vazio foi recebida e multiplicada diante do trono de Deus. O seu anjo me falou que há forças que tentaram semear desunião dentro da sua casa. Houve momentos em que a paciência parecia acabar, em que palavras duras foram ditas, em que corações quase se afastaram. Mas é exatamente nesses momentos que os anjos se aproximaram, envolvendo sua família em uma atmosfera de reconciliação. Muitas vezes você não percebeu, mas foi o toque angelical que impediu que pequenas feridas se transformassem em divisões irreparáveis. A batalha é real, mas a vitória já está sendo escrita. O seu anjo me mostrou cenas espirituais em que correntes foram quebradas, setas do inimigo foram desviadas e muralhas de escuridão desmoronaram diante da luz. Você talvez só veja os reflexos disso no natural, um problema que se resolveu de repente, uma conversa que trouxe paz, uma porta de emprego que se abriu, uma cura inesperada. Mas tudo isso é sinal de que o céu está lutando pela sua família. Eu preciso que você entenda algo importante. O inimigo sempre tenta atacar o lugar mais precioso que você tem, a sua casa, porque é nela que está a sua força. Se ele conseguir abalar sua família, ele sabe que tentará enfraquecer seu coração. Mas os anjos estão em pé de guerra para que isso não aconteça. O seu anjo me falou que em muitas noites você dormiu preocupado com os seus filhos, com o seu cônjuge, com seus pais e acreditou que estava sozinho nesse fardo. Mas enquanto você fechava os olhos, anjos permaneciam de guarda, cercando cada quarto, afastando o mal, segurando forças invisíveis que tentavam entrar. Eu vejo agora colunas de luz ao redor da sua casa. Essas colunas são como tochas celestiais que ardem sem nunca se apagar. E nelas está gravada a promessa: nenhum mal sucederá a ti, nem praga alguma chegar à tua tenda. Se você sente essa verdade no seu coração, escreva agora nos comentários: minha família está protegida. Ao declarar isso, você não apenas fortalece sua fé, mas se conecta espiritualmente com a vitória que já está sendo liberada para a sua casa. O seu anjo me falou também sobre aqueles momentos em que você pensou: será que vale a pena continuar orando? Parece que nada muda. Mas eu preciso dizer a você: cada oração foi como um tijolo colocado em uma muralha invisível ao redor da sua família. Talvez você não tenha visto a muralha crescer, mas agora ela já é tão alta e tão forte que o inimigo não pode ultrapassá-la.
A batalha invisível continua, mas existe algo que você precisa saber. Ela já está sendo vencida por você. Porque você escolheu confiar, mesmo quando não entendia. Porque você não desistiu, mesmo quando parecia cansado. Porque você chorou, mas ainda assim se levantou. Essa perseverança abriu espaço para que os anjos agissem com ainda mais força ao seu favor. O seu anjo me falou que existe uma realidade que você não enxerga com os olhos, mas sente com o coração. Uma realidade que se move ao seu redor todos os dias, especialmente quando se trata da sua família. Essa realidade é o mundo espiritual. Ali, batalhas acontecem sem cessar. E o que eu preciso revelar a você hoje é que essas batalhas não estão sendo travadas em vão, elas já estão sendo vencidas a seu favor. Eu sou Uriel e venho a você como mensageiro da esperança. Não falo apenas de promessas futuras, mas de vitórias que já começaram a acontecer dentro da sua casa. Talvez você ainda não tenha percebido, mas pequenos sinais já mostram que o céu está agindo. Você se lembra de quantas vezes sua família esteve à beira de perder a paz? Quantas vezes uma discussão simples poderia ter se transformado em um abismo de mágoas? Pois saiba que nesses momentos, anjos se levantaram entre vocês, como pontes invisíveis de reconciliação. Eles sussurraram palavras de calma em corações inflamados, inspiraram perdão onde havia orgulho e plantaram gestos de amor onde havia silêncio. O seu anjo me mostrou imagens de noites em que você, deitado em sua cama, acreditava estar sozinho no fardo de proteger os seus. Mas enquanto lágrimas escorriam silenciosas, havia uma movimentação intensa ao redor da sua casa. Espadas de luz eram erguidas contra trevas que tentavam se aproximar. Forças que queriam semear medo, confusão e enfermidade foram afastadas. Você dormia em lágrimas, mas acordava com uma força inexplicável. Isso não era acaso, era o cuidado de Deus manifestado através dos anjos. Há uma verdade que precisa ficar gravada em você. A sua família não está vulnerável. O inimigo pode até tentar lançar ataques, mas sempre encontrará guardiões celestiais em posição de guerra. São anjos enviados pelo Altíssimo, respondendo às suas orações e permanecendo de pé, mesmo quando você está de joelhos em fraqueza. Pense na sua casa. Cada parede, cada quarto, cada canto dela já foi visitado por esses guardiões. Quando você orou pedindo proteção, eles marcaram os umbrais invisíveis da sua porta com a luz do céu. Quando você pediu por saúde, eles se colocaram diante da enfermidade como muralhas intransponíveis. Quando você clamou por prosperidade, eles abriram caminhos onde antes só havia bloqueios. O seu anjo me falou que o maior tesouro que você tem não é o que está guardado em cofres ou em contas bancárias, mas sim as pessoas que você ama. E é exatamente por isso que a batalha espiritual se intensifica ao redor delas. O inimigo não deseja o seu carro, a sua casa ou os seus bens. Ele deseja roubar a paz do seu lar, porque sabe que quando a família está ferida, o coração também se enfraquece. Mas veja, ele não tem poder para vencer essa guerra, porque a vitória já foi decretada. Eu mesmo vi os céus se moverem em direção à sua casa. Eu vi anjos cercando os seus, posicionados como guerreiros em torno de um castelo sagrado. Eles não descansam, não se cansam e não abandonam seu posto. E talvez você pergunte, mas por que então ainda passamos por tantas lutas? Eu digo porque cada vitória espiritual precisa ser manifestada no tempo certo. A batalha pode ser invisível, mas seus frutos são visíveis. Uma doença que desaparece sem explicação. Um filho que retorna para casa depois de se afastar. Um casamento que encontra a renovação quando parecia desmoronar. Essas são evidências de que a guerra já foi vencida no invisível e agora a vitória se revela no visível.
Se você acredita que essa vitória já está acontecendo na sua família, declare agora nos comentários: a vitória já chegou ao meu lar. Suas palavras são sementes espirituais, e quando você escreve isso, abre espaço para que mais milagres se manifestem. O seu anjo me falou sobre as gerações da sua família. Muitos de vocês carregam marcas herdadas, padrões de dor, vícios, divisões, dificuldades que parecem se repetir de pais para filhos. Mas eu preciso anunciar que os anjos estão quebrando essas correntes. O que feriu gerações anteriores não terá poder sobre as próximas. O céu está estabelecendo um novo legado sobre sua casa. Você já percebeu como, mesmo nos momentos mais difíceis, algo sempre impediu que o pior acontecesse? Isso é obra dos anjos. Foi a mão invisível que segurou o acidente antes que acontecesse, que fechou a porta que traria destruição, que impediu que a doença fosse mais grave. Esses detalhes que parecem coincidências são, na verdade, milagres silenciosos. O seu anjo me mostrou que há dias em que você acorda com uma sensação estranha de medo ou preocupação sem motivo. Isso acontece porque o seu espírito sente a batalha ao redor. Mas em vez de se desesperar, lembre-se, se você sente, é porque já há anjos atuando. O medo que você percebe é apenas o reflexo do mal que está sendo vencido. E eu preciso que você confie nisso. Você não precisa lutar sozinho. Muitas vezes você se desgastou tentando resolver tudo por conta própria, acreditando que a responsabilidade era somente sua. Mas os anjos estão dizendo: descanse, você não está carregando essa guerra sozinho. Quando você ora, você não apenas fala, mas ativa movimentações no mundo espiritual. Uma simples oração feita com fé pode colocar dezenas de anjos em movimento. É como se cada palavra de fé fosse um clarim que convoca exércitos celestiais a se posicionarem ao redor da sua família. Eu vejo agora lares sendo iluminados por tochas angelicais. Eu vejo filhos protegidos em escolas, cônjuges guardados em seus trabalhos, pais sendo fortalecidos em suas jornadas. Eu vejo portas fechadas para o mal e janelas abertas para a esperança. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Ao fazer isso, você está estendendo essa proteção, como se abrisse asas angelicais ao redor da família dessa pessoa também. O seu anjo me falou que há um selo sobre a sua família. Esse selo não pode ser quebrado pelo inimigo. É o selo da promessa de que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mesmo que alguns membros ainda não tenham encontrado a fé, o céu já marcou cada um deles com a promessa de transformação. Por isso, nunca desista de orar por aqueles que parecem distantes. Muitos já estão sendo alcançados, mesmo sem que você veja. Sonhos, encontros inesperados, palavras que chegam de repente, tudo isso são formas de Deus e dos anjos trabalharem. E lembre-se, não existe oração perdida, não existe lágrima em vão. Tudo é recolhido e transformado em combustível para a vitória. A batalha invisível continua, mas você não precisa temer, porque ao redor da sua família há um exército que nunca perde. Eu, Uriel, afirmo diante de você: a batalha invisível ao redor da sua família já está sendo vencida. Talvez seus olhos ainda não vejam totalmente, mas o céu já decretou vitória sobre o seu lar. Cada oração que você fez, cada lágrima que caiu em silêncio, cada vez que você acreditou mesmo em meio à dor, tudo isso foi registrado diante de Deus. E eu quero que você receba essa verdade no coração. A sua família não está sozinha, não está desprotegida, não está esquecida. O Altíssimo colocou um exército de anjos ao redor do seu lar, e nada poderá desfazer esse cerco de luz. Por isso, não tema. Continue caminhando com fé. Continue declarando vida, paz e esperança sobre aqueles que você ama. Porque, ainda que o mundo tente mostrar o contrário, no espiritual já existe uma vitória selada sobre vocês. E essa é a mensagem que o seu anjo me mandou entregar hoje. A batalha já foi vencida e a sua família está protegida. Se essa palavra tocou o seu coração, escreva nos comentários: minha família está cercada por anjos. Ao declarar isso, você sela no espiritual aquilo que já foi liberado pelo céu.
O seu anjo me falou que você muitas vezes se pergunta: se os anjos estão ao nosso redor, por que ainda enfrentamos doenças, dificuldades financeiras, discussões em casa e perigos para os nossos filhos? Eu venho hoje para lhe explicar. Os anjos não impedem que você viva em um mundo imperfeito, mas eles se levantam como guardiões para que aquilo que foi lançado contra você não prospere. Eles não anulam a sua jornada, mas desviam os ataques que poderiam destruí-lo. O seu anjo me mostrou que muitas vezes enfermidades bateram a porta do seu lar. Algumas foram pequenas e passageiras, mas outras pareciam pesadas e ameaçadoras. Mas, mesmo nesses momentos, os anjos estiveram presentes. Houve dias em que a medicina não sabia explicar uma melhora repentina. Houve noites em que alguém de sua família parecia não resistir, mas amanheceu mais forte. Houve diagnósticos que tentaram roubar sua esperança, mas milagres que restauraram sua fé. Isso não aconteceu por acaso. Foi porque anjos ministradores estavam cuidando da saúde dos seus. Eles não apenas protegem o corpo físico, mas também o coração e a mente. Muitos ataques tentaram trazer ansiedade, tristeza, medo, até pensamentos de desistência. Mas cada vez que você se levantou de um estado de abatimento, cada vez que alguém em sua casa encontrou forças que não tinha, foi a mão dos anjos que levantou. Se você acredita que a saúde da sua família está guardada, declare agora nos comentários: na minha casa habita vida e não doença. Ao escrever isso, você abre portas espirituais para que essa verdade se manifeste ainda mais. O seu anjo me falou também sobre a importância da paz no seu lar. Quantas vezes a desunião tentou entrar? Palavras mal interpretadas, sentimentos feridos, discussões sem razão. Isso porque o inimigo sabe que quando há divisão dentro da família, a força espiritual enfraquece. Mas cada vez que a reconciliação aconteceu, cada vez que o perdão foi liberado, cada vez que vocês conseguiram se abraçar depois de uma briga, saiba que houve anjos trabalhando nos corações. Muitas vezes o orgulho teria falado mais alto, mas os anjos sopraram entendimento, suavizaram as palavras, amoleceram os corações. A sua família tem sido sustentada não apenas pelo amor humano, mas pelo amor divino, derramado através da atuação angelical. Se você deseja paz contínua dentro da sua casa, escreva nos comentários: a paz de Deus reina no meu lar. Essa declaração tem poder porque transforma a atmosfera espiritual ao redor da sua família. Por isso, não tema. Continue caminhando com fé. Continue declarando vida, paz e esperança sobre aqueles que você ama. Porque, ainda que o mundo tente mostrar o contrário, no espiritual já existe uma vitória selada sobre vocês. E essa é a mensagem que o seu anjo me mandou entregar hoje. A batalha já foi vencida e a sua família está protegida. Se essa palavra tocou o seu coração, escreva nos comentários: minha família está cercada por anjos. Ao declarar isso, você sela no espiritual aquilo que já foi liberado pelo céu. O seu anjo me falou que você muitas vezes se pergunta: se os anjos estão ao nosso redor, por que ainda enfrentamos doenças, dificuldades financeiras, discussões em casa e perigos para os nossos filhos? Eu venho hoje para lhe explicar. Os anjos não impedem que você viva em um mundo imperfeito, mas eles se levantam como guardiões para que aquilo que foi lançado contra você não. O seu anjo me mostrou que a área financeira também é campo de batalha. Muitas vezes, portas se fecharam, oportunidades foram negadas, recursos pareceram escassos. E isso não foi apenas consequência natural da vida, mas reflexo de uma guerra espiritual que tenta roubar a prosperidade do seu lar. Mas os anjos de Deus têm o poder de abrir portas que ninguém pode fechar. Eles se movem nos bastidores, conectando pessoas, inspirando ideias, trazendo favor inesperado. Foi assim quando apareceu aquela oportunidade que parecia improvável. Foi assim quando uma conta foi paga de forma surpreendente. Foi assim quando o sustento chegou no momento exato.
E mesmo nos momentos em que a escassez tentou assombrar, saiba que foi a presença dos anjos que impediu que faltasse o essencial. Se você crê que a prosperidade está sendo liberada sobre sua família, escreva: "Na minha casa não falta nada, porque o céu provê." O seu anjo me falou com carinho especial sobre os filhos da sua casa, sejam eles pequenos, jovens ou até mesmo adultos. Cada um deles é alvo de cuidado angelical. Você não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas os anjos podem. Houve momentos em que um acidente poderia ter acontecido, mas foi evitado. Houve vezes em que más companhias tentaram influenciar, mas foram afastadas. Houve dias em que seus filhos saíram de casa e você ficou preocupado, mas anjos os acompanharam em cada passo. E mesmo aqueles que hoje parecem distantes da fé, estão marcados pela promessa de Deus. Os anjos os seguem, mesmo nos caminhos errados, esperando o momento de trazê-los de volta. Se você deseja essa proteção sobre seus filhos, declare nos comentários: "Meus filhos estão nas mãos de Deus e cercados por anjos." O seu anjo me falou que tudo isso, saúde, relacionamentos, finanças e filhos, faz parte de uma mesma batalha, a batalha pela sua família. Mas o céu já decretou a vitória. Eu, Uriel, digo a você: continue crendo, continue declarando, continue orando. Porque cada vez que você faz isso, mais anjos se posicionam ao redor da sua casa. Eu quero que você guarde esta verdade: nenhuma área da sua família está esquecida por Deus. Onde você vê fraqueza, os anjos estão fortalecendo. Onde você vê perigo, eles estão protegendo. Onde você vê escassez, eles estão preparando abundância. Onde você vê afastamento, eles estão construindo reconciliação. O seu lar é alvo de amor, é alvo de cuidado, é alvo de vitória. E essa batalha invisível, que tantas vezes você sentiu pesar sobre os seus, já está sendo vencida em cada detalhe. Não duvide, não desista, não se entregue ao medo. Porque enquanto você ouve estas palavras, há anjos em movimento ao redor da sua família. O seu anjo me falou que existem momentos especiais em que a batalha espiritual se intensifica ao redor da sua família. E um desses momentos é a madrugada. Enquanto muitos descansam, enquanto a cidade está em silêncio, há um movimento invisível acontecendo no mundo espiritual. O inimigo muitas vezes tenta lançar setas nesse horário, porque sabe que o corpo está vulnerável, que a mente está cansada e que os corações podem estar frágeis. Mas é exatamente nesse tempo que os anjos mais se aproximam. Eles são como guardiões silenciosos que percorrem os corredores da sua casa. Entram em cada quarto, tocam suavemente cada vida e estabelecem um escudo de proteção. Talvez você já tenha acordado de madrugada sem explicação, com o coração acelerado ou com uma sensação estranha. O seu anjo me mostrou que muitas dessas vezes você foi despertado porque havia batalha acontecendo. E naquele instante, a sua simples oração, mesmo que curta, foi como uma espada colocada nas mãos dos anjos. O seu anjo me falou sobre as noites em que você chorou em silêncio, tentando não ser ouvido. Foram madrugadas em que o peso parecia maior do que a sua força. Você acreditou que estava sozinho, mas não estava. Cada lágrima foi recolhida, cada suspiro foi ouvido, e os anjos se posicionaram ainda mais fortes ao redor da sua cama. Eles impediram que a tristeza se transformasse em desespero, que o cansaço se transformasse em desistência. Você talvez tenha dormido com o coração pesado, mas acordou com uma paz inesperada. Isso é o reflexo da presença angelical nas madrugadas. Se você já viveu noites em que apenas chorou e não tinha forças para orar, escreva nos comentários: "Até nas minhas lágrimas Deus me guarda." Esse ato simples é como transformar sua dor em testemunho. O seu anjo me mostrou que muitas vezes você ora em silêncio. São palavras que não chegam a ser pronunciadas em voz alta, mas ecoam dentro do seu coração. Você acredita que ninguém as ouve, mas eu digo: o céu escuta cada uma delas.
Essas orações silenciosas são poderosas, porque elas não dependem de eloquência, não precisam de frases bonitas. Elas são puras, sinceras, vindas de um coração quebrantado. E é exatamente isso que move os anjos. Houve dias em que você apenas pensou: Senhor, guarda minha família. E esse pensamento, simples como parecia, foi suficiente para que anjos fossem enviados em direção aos seus. Se você deseja que suas orações silenciosas continuem movendo o céu, declare agora: meu silêncio também é oração, e Deus ouve. O seu anjo me falou que na madrugada, forças do mal tentam lançar medo, confusão e até pesadelos. Mas os anjos têm autoridade para quebrar essas setas. Quantas vezes você ou seus filhos tiveram sonhos ruins, mas acordaram e nada aconteceu? Foi porque anjos intervieram. Eles lutam em dimensões que você não pode ver. Eles desviam ataques que você nunca imaginou que existiam. Eles limpam a atmosfera espiritual da sua casa, trazendo paz ao ambiente. E enquanto isso acontece, você descansa. O que poderia ser uma noite de tormenta, torna-se um amanhecer de esperança. Se você deseja noites de paz e madrugadas de proteção, escreva nos comentários: na minha casa só habita a paz. O seu anjo me mostrou que muitas vezes você acorda sem saber o porquê de se sentir renovado. Parece que a esperança foi restaurada durante o sono. Isso acontece porque os anjos batalharam por você enquanto descansava. Eles permanecem firmes a noite toda, não fecham os olhos, não dormem. Eles guardam cada instante da sua madrugada até o amanhecer. E quando o sol nasce, eles já têm garantido a vitória que você viverá naquele dia. Eu, Uriel, digo a você, não tema as madrugadas, porque elas são visitadas pelo céu. Enquanto você pensa que está frágil, na verdade é quando você está mais protegido, porque Deus envia os seus anjos para guerrear ao seu favor exatamente nesse tempo. Então, da próxima vez que você acordar de madrugada, não se assuste. Lembre-se, pode ser apenas um convite para que você faça uma breve oração. E saiba que nesse mesmo instante, há espadas de luz se levantando ao redor da sua casa. A batalha da madrugada não é para te derrotar, mas para mostrar que os céus estão sempre em movimento por você e pela sua família. O seu anjo me falou que existem momentos em que tudo parece fechado. Você olha para frente e não vê saída. Olha para trás e vê apenas dores passadas. Olha para os lados e não encontra ajuda. É nesses momentos que o inimigo tenta sussurrar: não há mais jeito, não há caminho para a sua família. Mas eu venho revelar hoje, quando a terra fecha todas as portas, o céu abre caminhos que ninguém pode fechar. O seu anjo me mostrou quantas vezes você acreditou que não havia solução. E de repente, algo inesperado aconteceu. Uma resposta que parecia demorar chegou. Um favor inesperado foi liberado. Um recurso apareceu na hora exata. Essas situações não foram coincidência. Foram portas abertas pelo poder de Deus através da atuação dos anjos. Eles se movem nos bastidores, conversam com corações, influenciam decisões, preparam encontros. Eles podem mover o coração de alguém que nunca pensou em te ajudar. Eles podem abrir uma oportunidade em um lugar onde você nunca teria acesso. Se você crê que Deus abrirá portas para a sua família, declare agora nos comentários: na minha casa, portas impossíveis vão se abrir. O seu anjo me falou que muitas vezes você se sentiu como o povo diante do Mar Vermelho. O inimigo atrás, o mar na frente e nenhuma saída visível. Mas assim como Deus abriu o mar para que seu povo passasse, Ele também abre caminhos para você. Os anjos são enviados para preparar esse caminho. Eles não apenas afastam o mal, mas criam trilhas onde antes só havia bloqueio. Você acreditava que não havia mais chance, mas de repente um caminho surgiu diante de você. Isso aconteceu porque os anjos carregaram as ordens de Deus até o seu lar. E nenhuma ordem vinda do trono celestial pode ser anulada. Se você já passou por situações em que não havia saída e de repente um caminho surgiu, escreva: o impossível já foi aberto para mim.
O seu anjo me mostrou uma chave espiritual que está sobre a sua família. Essa chave representa autoridade, promessa e destino. O inimigo pode até tentar enganar, roubar ou atrasar, mas essa chave não está em mãos humanas. Ela está guardada nas mãos de Deus. E os anjos são enviados para usar essa chave, destrancando portas espirituais que estavam bloqueadas. Portas de reconciliação, portas de cura, portas de prosperidade, portas de proteção. Declare em fé: na minha família as portas de bênção já estão abertas. O seu anjo me falou também que muitas vezes o tempo de espera fez você duvidar. Você orou, clamou, acreditou e parecia que nada acontecia. Mas no mundo espiritual, os anjos já estavam em movimento. O atraso que você sentiu não foi negativa de Deus. Foi apenas o tempo necessário para alinhar tudo em perfeição. Enquanto você esperava, os anjos estavam preparando a melhor porta, não apenas qualquer saída. Eu, Uriel, digo a você: não tema os momentos em que tudo parece fechado, porque o céu não depende das portas humanas. Onde o mundo diz não, Deus envia anjos para criar um sim. A batalha invisível que você enfrenta não termina no bloqueio. Ela termina no milagre, porque nenhuma muralha é alta demais, nem o mar é profundo demais para impedir os anjos de abrirem caminho para você e para sua família. E hoje eu declaro: a sua família verá portas abertas, caminhos impossíveis sendo criados e milagres acontecendo, porque o céu já decretou vitória sobre o seu lar. O seu anjo me falou que assim como existe luz ao redor da sua família, também existem forças que tentam se aproximar para trazer escuridão. Essas forças não vêm de forma visível, mas você sente o peso delas em determinados momentos. Discussões sem motivo, medos repentinos, enfermidades inesperadas, perturbações no coração. Eu preciso revelar a você que essas manifestações são reflexo de uma guerra espiritual real. Uma guerra em que o inimigo tenta roubar a paz do seu lar, destruir a sua fé e enfraquecer os laços que unem a sua família. Mas eu também preciso declarar: nenhuma dessas forças prevalece contra o exército angelical enviado para guardar vocês. O seu anjo me mostrou que muitas vezes ataques foram lançados contra a sua casa, como se uma nuvem pesada tentasse pairar sobre vocês, às vezes em forma de brigas constantes, outras vezes em forma de doenças sucessivas, e em outras, através de tentações que buscavam afastar seus filhos do caminho certo. Esses ataques foram reais, mas eles nunca tiveram poder absoluto, porque os anjos se levantaram como muralhas. Eles se colocaram entre a sua família e a escuridão como soldados que não recuam diante da batalha. Escreva nos comentários: o mal não tem poder sobre minha família. Ao declarar isso, você fortalece espiritualmente o escudo de luz que já cerca o seu lar. O seu anjo me falou sobre as noites em que você sentiu medo sem motivo, como se houvesse algo errado. Essas noites foram marcadas por intensas batalhas espirituais. Enquanto você dormia, os anjos guerreavam contra forças que tentavam invadir sua casa. Você pode não ter visto, mas no invisível houve espadas de luz cortando correntes, raios celestiais destruindo muralhas de trevas e cânticos angelicais silenciando vozes malignas. Cada vez que você acordou em paz, foi porque a vitória já tinha sido decretada antes mesmo de o sol nascer. Se você já sentiu medo repentino, mas hoje entende que foi protegido, escreva: a luz venceu a escuridão no meu lar. O seu anjo me mostrou que sobre sua família existe uma promessa que funciona como um escudo. É como se estivesse escrito no espiritual: nenhuma arma forjada contra vocês prosperará. Isso não significa que armas não serão levantadas, mas sim que elas nunca terão poder de vitória. Cada vez que o mal tentou tocar sua família, esse escudo brilhou ainda mais forte. Foi a aliança do céu se manifestando sobre vocês. Declare agora: nenhuma arma contra minha família prosperará. O seu anjo me falou sobre o fogo espiritual que cerca o seu lar.
Esse fogo não destrói o que é bom, mas consome tudo o que vem do mal. Ele é como uma barreira que impede que a escuridão avance. Muitas vezes, ataques foram frustrados porque esse fogo queimou os planos antes mesmo de se concretizarem. Foi assim quando o acidente não aconteceu. Foi assim quando a enfermidade foi revertida. Foi assim quando a oportunidade errada foi fechada antes de causar dor. Esse fogo é mantido aceso pelas suas orações e pela fé da sua família. Eu, Uriel, digo a você, não tema a escuridão que tenta se levantar contra a sua família, porque a luz sempre será mais forte, porque os anjos do Senhor já estão posicionados, porque o fogo do céu já envolve o seu lar. Cada vez que você se sentir cercado, lembre-se, na verdade é o mal que está cercado pelos anjos ao seu redor. A batalha invisível não está sendo perdida, pelo contrário, ela já foi vencida. E hoje eu declaro, a sua família permanecerá em pé, protegida, fortalecida e abençoada, porque nenhum poder de trevas pode resistir à luz que envolve vocês. O seu anjo me falou que tudo que foi revelado até aqui não é apenas uma promessa distante, mas uma realidade que já está acontecendo ao redor da sua família. A batalha invisível não terminou hoje, ela continuará acontecendo enquanto vocês viverem. Mas a boa notícia é esta: a vitória já está decretada. Eu vi o céu escrever sobre a sua família uma palavra poderosa: vitória. Essa palavra está gravada em letras de luz que não podem ser apagadas. O inimigo pode até tentar apagar sua esperança, mas não pode apagar o que foi escrito pelo próprio Deus. Cada luta que vocês enfrentaram serviu para fortalecer ainda mais essa promessa. Porque em cada momento de dor, os anjos se aproximaram. Em cada fraqueza, eles trouxeram força. Em cada perda, eles prepararam restituição. Declare agora nos comentários: a vitória já foi escrita sobre minha família. Ao escrever isso, você reafirma no mundo espiritual aquilo que já está selado no céu. O seu anjo me mostrou que não apenas o presente da sua família está guardado, mas também o futuro. Os filhos dos seus filhos serão alcançados pela mesma proteção. A bênção que hoje envolve a sua casa se estenderá por gerações. Onde antes havia marcas de dor que se repetiam, agora haverão marcas de vitória que se multiplicam. Sua família será conhecida não pelas batalhas que enfrentou, mas pelas vitórias que conquistou. Se você deseja essa herança de bênção para as próximas gerações, escreva: